Olá, queridos, boa tarde. Eu sou o pastor Oséias Gutierrez. Venho aqui trazer uma palavra de Deus para os nossos corações e quero falar sobre o tema Em Tudo Dai Graça. Agradecer a Deus por tudo, né? É importante. Antes eu gostaria de pedir a vocês, se possível, deixe o seu like, ok? Deixe o seu like aí pra gente, tá? Se você puder, inscreva no canal. Ajuda muito a divulgar esses vídeos, né? Que são vídeos que chegam até outras pessoas. E como nos ajuda, né, gente? Esses vídeos nos ajudam muito, né? Em 1 aos Tessalonicenses, o apóstolo Paulo, no capítulo 5, versículo 18, ele diz uma coisa: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Em tudo dai graça. Como dar graça em tudo, né? Como podemos dar graça em tudo? De repente você pode dizer assim, mas tem coisas, pastor, como que eu vou dar graça na morte, dar graça em coisas ruins que acontecem na minha vida? Eu quero contar aqui uma historinha para vocês, né? Uma história de muito interesse, é muito interessante essa história, né? Na verdade, é uma historinha que talvez você já até conheça, já ouviu até já contar e tal, já deve ter batida. Há muito tempo atrás, num reino distante, havia um rei, né? Um rei que não acreditava na bondade de Deus de jeito nenhum. Ele tinha um súdito, um servo, né? Que sempre lembrava esse rei, né? Dessa verdade. Em todas as situações, Deus não erra, né? Esse súdito só dizia, Deus não erra, né? Meu rei, não desanime, porque tudo que Deus faz é perfeito. Meu rei, não desanime, porque Deus não erra. Deus nunca erra. E o rei sempre ouvindo esse súdito falar isso. Um dia, o rei saiu para caçar juntamente com esse seu súdito, né? E, segundo a história, uma fera da floresta, né? Uma fera do campo, atacou o rei, né? E o súdito, ele conseguiu matar aquele animal, né? Porém, não conseguiu evitar com que Sua Majestade perdesse o dedinho mínimo, né? Da mão direita. E isso bastou para o rei ficar chateado, né? Porque o servo vivia falando isso e tal, e logo o rei, furioso mesmo, né? Pelo que havia acontecido, né? E sem mostrar nenhum agradecimento, né? Por ter sua vida salva, né? Pelos esforços do seu servo, né? Devia ser mais grato, né? Perguntou para o seu servo o seguinte: e agora, cara? E agora? O que você me diz isso? Se Deus fosse tão bom assim, né? Essa fera não teria me atacado, não teria e não teria também perdido meu dedinho, né? Da mão direita, né? O servo continuou respondendo. O servo respondeu: meu rei, apesar de todas essas coisas, entenda o seguinte, somente posso dizer uma coisa: Deus não erra, Deus não falha, Deus é bom, né? Mesmo apesar disso, Deus é bom, né? Apesar de o senhor ter perdido o seu dedo, Deus é bom, né? E é para o seu bem o que aconteceu, né? Tudo que Deus faz é perfeito, Deus não erra. E o rei ficou enfurecido, o rei indignado com a resposta do súdito, mandou prender ele, né? Mandou que ele fosse preso, né? Numa cela escura, num calabouço bem fedido, né? E ele ficou ali encerrado na prisão, o seu servo, né? Então, o que aconteceu? Após algum tempo, o rei saiu caçar novamente, né? Ele saiu para caça novamente, né? E aconteceu que ele foi atacado de novo, só que dessa vez não foi por um animal, mas foi por uma tribo de índios que vivia naquela selva, vivia naquele lugar, né? E ali estava o rei numa outra enrascada novamente, né?
E esses índios eram muito temidos por todo mundo, né? Porque eles eram canibais e eles também faziam sacrifícios humanos para os seus deuses, né? Mas mal prenderam o rei, né? E passaram então a preparar, né? Cheio de alegria, cheio de gozo, de alegria, o ritual de sacrifício para, né, os seus deuses. Quando já estava tudo pronto, o ritual, o rei já estava diante do altar, o sacerdote indígena, né, a hora que foi examinar a vítima, né, ele observou, muito bravo, muito furioso, esse homem não tinha, né, ele disse, esse homem não pode ser sacrificado, porque ele é defeituoso. Olha só, nem os deuses aceitam defeituoso, né? Tem gente que dá qualquer oferta para Deus. Não posso sacrificar esse homem, falta um dedo dele. Era justamente o dedinho que aquela fera tinha comido. E o rei, ele foi liberado. E quando o rei voltou para casa, né? Ele foi liberado, ficou aliviado, claro, né? Ele voltou para o palácio muito alegre, aliviado, libertou seus súditos, né? Libertou aquele seu servo, né? E pediu que viesse até a sua presença. E ao ver o seu servo, deu um grande abraço afetuoso no seu servo, né? Dizendo, meu caro, meu amigo, Deus foi realmente bom comigo, tudo bem, mas e você? Né? Você já deve estar sabendo que eu escapei da morte justamente porque eu não tinha um dos dedos na mão, né? Mas ainda eu tenho uma coisa no meu coração, uma dúvida, uma grande dúvida no meu coração. Se Deus é tão bom assim, por que Ele te permitiu que você fosse preso da maneira como foi, num lugar tão asqueroso, tão terrível como este, aonde você ficou todo esse tempo sendo castigado? Por que Deus permitiu isso? Né? Logo você que defendia tanto esse Deus, logo você que falava tão bem desse Deus, como que Deus permitiu? O servo, ele acabou dando um sorrisão e disse, meu rei, entenda bem, se eu estivesse junto com você nessa caçada, se eu estivesse contigo, com o Senhor nessa caçada, certamente seria eu sacrificado em teu lugar, porque não me falta nenhum dedo, as minhas mãos não têm falta de nenhum dedo. Portanto, amados, essa história nos faz entender o seguinte, né? Faz lembrar que sempre, em tudo, o que Deus faz é perfeito. Deus nunca erra, em tudo dá graça, em tudo dá graça. Às vezes a vontade é reclamar, murmurar, lamentar pelo que estamos passando, mas a palavra diz que em tudo dá graça. Essa é a vontade de Deus para com Cristo Jesus nosso Senhor. Em tudo dá graça. Ah, pastor, mas eu não quero dar graça, não dá graça por isso, eu não vou agradecer por isso. Em tudo agradeça, agradeça, agradeça. Por pior que pareça ser a situação, ainda Deus está no controle, Deus não erra, Deus jamais erra. A palavra diz que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Amém? Que esse recadinho fique no teu coração. Um grande abraço para todos vocês. E não esquece aí de deixar o seu likezinho, tá? E inscrever-se no canal se você puder, ok? E também compartilhar para ajudar outras pessoas a entender que Deus não erra. Por pior que esteja a sua situação, por pior que esteja a crise, tudo está no controle absoluto de Deus. Que Deus abençoe, fique na paz desse grande amor.